Bom dia a todos, que esta seja mais uma manhã tranquila de reflexões, de meditação para todos nós, para que possamos encontrar algumas pistas que nos ajudem aí a refletirmos um pouco sobre os aspectos que envolvem a nossa vida. Dessa maneira, tendo a oportunidade de acertarmos mais, de errarmos menos e assim construirmos menos aflições em nosso coração. Geralmente, as aflições, elas são decorrentes das más escolhas, ou daquilo que a gente anseia e que está na contramão do que a vida tem nos proposto para o nosso crescimento. Pode ser que a gente não aceite algum impositivo que a vida nos concede, para que a gente possa aprender com a vida. Tudo tem o seu sentido. Dotados de livre-arbítrio, nós podemos construir ou destruir coisas neste caminho que nós estamos trilhando. E, consequentemente, acabamos por vivenciar o resultado, as experiências às vezes menos felizes ou felizes dessas escolhas. Sempre amparados, é claro, mas podemos fazer escolhas equivocadas e ficarmos aflitos por aquilo que na maioria das vezes não acontece como nós gostaríamos que fosse. Mas essa proposta de buscarmos esse entendimento da vida nos ajuda muito a irmos suavizando a alma, diminuindo as exigências e aumentando a nossa doação. O que vai nos fazer felizes, em verdade, já que estamos falando do amor, né? Nesse trabalho que é esse capítulo, é o que nós vamos dar ao nosso semelhante, não o que nós vamos receber. O amor é uma estrada de uma via só vai. Se porventura vier, a gente vai se sentir feliz, não porque está recebendo, mas é porque já estamos doando, né? Se nós utilizarmos a frase sublime de Francisco de Assis, atribuída a ele, né, a oração, ele diz, é dando que se recebe. Então, sempre que a gente se disponibiliza para, nessa vida, doar, para sermos a oportunidade de bem-estar do semelhante, de qualquer nível que seja, a gente sai do processo egoístico, do processo voltado só para os nossos interesses e passamos também a vislumbrar o interesse do semelhante, que é mais importante do que o nosso, no sentido do bem-estar que nós precisamos construir. O amor, ele é um sentimento que ele se agiganta na alma na medida em que nós nos propomos fazer alguma coisa pelo outro. Essa foi a grande lição de Jesus, quando ele propõe no 11º mandamento que ele acrescenta a lei divina dizendo, amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Quer dizer, um amor de entrega sem reservas, um amor de entrega absoluta, onde ele se entregou para deixar uma mensagem para a humanidade nunca antes apresentada, nunca representada e vivenciada da maneira como ele a aceitou, né, com todas as suas prerrogativas, com todas as suas apresentações sublimes que nós encontramos que ele deixou no seu Evangelho. Então, nesse item sobre os sentimentos, né, é o capítulo 11 que nós estamos trabalhando, esses sentimentos, o amor, né, nós vimos várias facetas desse sentimento e a Joana vem falando aqui que quando nós canalizamos, né, pela mente, pelo conhecimento, o sentimento que vai nascendo em nós, que vai dar origem ao amor verdadeiro, né, nós acabamos por construir um sentimento verdadeiro. Quando que se a gente canalizar apenas os instintos, né, nós acabamos por construir na alma aflições e desesperos. Então ela continua aqui, em face da própria historiografia externa-se como desejo de posse, na ambição pessoal para a eleição do parceiro sexual, fraternal ou amigo. Então, à medida que o sentimento vai se agigantando, ele vai elegendo várias expressões, né, na sua proposta, sem ainda ser o amor verdadeiro. Nós vamos ainda passando pela posse, pelo desejo simplesmente de ter as coisas como ter as pessoas. Na verdade, é um sentimento de posse. Ainda não é o amor. É a parte ou a fase instintiva do sentimento que vai transformando o outro num objeto, ou transformando as coisas em objetos que a gente quer de qualquer maneira. E dessa forma a gente pode se prender tanto a pessoas quanto se prender a coisas, né, como se fossem as coisas mais importantes da nossa vida. Quando, nessa fase ainda, é a fase do instinto.
É a fase que nós estamos aprendendo a lidar com os impulsos que vêm da alma, que vão um dia se transformar no verdadeiro amor. Em razão disso, confunde-se ainda hoje o amor com os jogos do sexo, em tormentosos conúbios, nos quais sobressaem as sensações que os entorpece e exaure com facilidade. Então, confundiu-se o amor com o sexo, né? E até existe um trocadilho que se faz entre as pessoas, achando que prova de amor é sexo, quando na verdade o sexo ele é o processo da finalização do amor, né? Depois que a criatura envolveu-se com a alma do outro, que realmente existe um carinho, uma afetividade verdadeira, do importar-se com o outro, do querer o bem-estar do outro, do querer a felicidade do outro, a sexualidade ela vem no complemento a todo esse processo, quando no amor conjugal, ou no amor entre parceiros mais próximos, para a afetividade mais íntima, né? Expressando-se também no amor entre amigos, entre irmãos, que forma aí o conjunto daquilo que já deixou um instinto para caminhar na direção do sentimento, né? O problema, né, a gente sempre, como nós lidamos com mocidade, né, e quando você toca no assunto de sexualidade, ali fervilham ali as observações de todo mundo, né? E um dos meninos que nós estávamos conversando um dia numa reunião de mocidade, ele disse assim: mas você disse que as casas de prostituição, por exemplo, que não é correto, né? Não é correto, tal, que a gente... Mas as mulheres estão lá para isso. As pessoas estão lá para isso, né? Para essa finalidade mesmo. Aí o Ivan de Albuquerque, o espírito amigo que estava conosco na reunião, disse assim: olha, o fato de alguém querer ser desrespeitado não te dá o direito de desrespeitá-lo. Ou seja, o fato das pessoas estarem se vendendo para que a sexualidade se transforme apenas num comércio, sem que ela seja ligada ao sentimento, né? Sem que ela seja a proposta do sentimento, né? O sexo tem que ser a proposta do sentimento e não a proposta dos sentidos, que são sensações. Quando é a proposta do sentimento, faz bem. Então aí existe um comprometimento entre aqueles que se envolvem na parceria sexual. Aí ele diz, então aí o benfeitor ele finalizou muito bem. Ele disse assim: quando o fato de alguém querer ser desrespeitado não te dá o direito de desrespeitá-lo. Então, se a outra pessoa aceita, é um problema dela. Mas se eu aceito, é um problema meu. Então, ao desrespeitar o patrimônio da sexualidade, desconectando-o do amor, do sentimento verdadeiro, ele traz, como ela fala aqui, tormentos, não traz bem-estar. Como disse um amigo há um tempo atrás, ele disse assim, que nas parcerias sexuais que ele tinha vontade, depois que terminava, de jogar a pessoa dentro da privada e dar descarga. Pois é. Imagina o bem-estar que isso promovia, né? Desconectado do amor. Quando tem o amor, faz bem. Quando não tem o amor, não faz bem. Aí é apenas o quê? O exercício dos sentidos, consequentemente das sensações, atendendo simplesmente ao desejo do corpo, da matéria. Isso não faz bem. Quando há interação de alma, quando existe o amor, aí faz bem. Aí planifica a ambos. Senão não há planificação. Existe apenas o jogo dos sentidos, que não é amor de forma alguma e nunca será, né? Tá nanando, Levi? Tá fazendo naninha, tá? Colo de papai. Então o amor é o alicerce mais vigoroso para a construção de uma personalidade sadia, por ser gerador de um comportamento equilibrado, por propiciar a satisfação estética das aspirações e porque emula ao desenvolvimento das faculdades de engrandecimento espiritual, que dorme nos tecidos sutis do eu profundo. Quando exercitado, o amor, aqui não só desconectado aqui de qualquer outra expressão, né? Quando o amor ele promove o engrandecimento da criatura. Então a gente percebe que os homens bons da humanidade, eles amavam a humanidade. Porque amavam, eram extremamente belos. E construíram obras que beneficiaram a humanidade inteira. Se beneficiaram naquilo que fizeram. E deixaram a Terra felizes, embora não tivessem nada diretamente para si. Não tivessem nada diretamente ligado ao coração, né? Eles amaram, se dedicaram plenamente, né? Se dedicaram muito àquilo que fizeram, que faz com que a gente olhe para essas vidas e se pergunte, né? O que motiva essa pessoa a fazer o que ela faz?
Por que será que essa pessoa tem essa força, essa coragem para fazer isso? E a gente, para conseguir cumprir uma disciplina num trabalho regular, não consegue fazer isso. Não consegue e sempre tem desculpas para não estar presente. A gente inventa as justificáveis desculpas para não estar no trabalho, para nunca começar um trabalho do bem, para nunca achar um tempo para se dedicar a uma causa nobre. A gente nunca acha esse tempo. E essas almas dedicaram suas vidas a essas causas. Tanto que são tidos pela humanidade como santos, como anjos, como espíritos luminares. Porque eles dedicaram, não foi um tempo qualquer, dedicaram uma vida. Para nós, criaturas comuns, é pedido que apenas a gente crie uma disciplina em torno do bem. Para a gente aprender a amar. Quando é que a gente vai aprender a amar se a gente não exercita os potenciais do amor que estão nas tarefas que nos colocam em contato com o semelhante? Promovendo o semelhante, auxiliando-o. Se a gente não consegue criar uma disciplina no estudo, de maneira que a gente passe, através dos conhecimentos que nós vamos adquirindo, passe a mudar os conceitos, como disse o doutor ontem no curso aqui. A gente vai aprendendo e ainda faz tudo errado, né? Mas a gente está aprendendo. E esse aprendizado vai frutificar um dia. Essa plantinha vai crescer. E assim como Paulo teve o seu encontro com Jesus na estrada de Damasco, nós também vamos ter o nosso. Vai chegar uma hora que essas flores começam a florir. A planta começa a florir. E quando a planta começa a florir, a gente se inebria do perfume que começa a receber dessas flores. Imagine depois com os frutos, né? Então, se a gente não se disciplinar em torno das tarefas do bem, escolhendo uma causa, dedicando o coração plenamente a ela, sem reservas, dizendo eu vou porque é importante, eu vou porque é bom. Nós já comentamos isso muitas vezes, mas eu gosto de falar sobre isso, né? Das pessoas que reclamam com a gente, às vezes, os dias de atividade assistencial que a casa tem. Ah, por que não é 2 horas da tarde? Ah, por que não é 5 horas? Ah, por que não é no sábado? Por que não é no domingo? Não adianta. Qualquer dia que você colocar o trabalho, alguém não vai poder ou não vai querer. E nós vamos sempre encontrar uma desculpa para não estar presentes. Porque a tarefa, além dela trabalhar o nosso coração, melhorar o nosso sentimento, ela nos impõe uma disciplina que nós não queremos ter, porque essa disciplina vai nos induzir à mudança. E a gente não quer deixar a visão que a gente tem da vida e o que nós estamos fazendo. Eu quero continuar sentindo e fazendo o que eu quero. Né? Eu ouvi de um trabalhador, até jovem, né, que passou a ser trabalhador mesmo da casa. Ele disse assim: ai meu Deus, depois que eu comecei a trabalhar e a vir nesses cursos, me dá uma culpa. Tudo que eu vou fazer dá uma culpa, eu só sinto culpa. Mas é natural que a gente se sinta desafiado, né? A culpa é um desafio, é a alma chamando-nos a atenção, né? Os conceitos vão se acomodando dentro de nós e eles começam a chamar-nos a atenção para o comportamento, para o sentimento, para o pensamento que a gente está tendo. E a gente começa a não conseguir mais fazer as mesmas coisas. E ele fala, nossa, a gente começa a se sentir culpado, né? É que no início ainda, por um longo tempo, a gente quer levar uma vida dupla, né? Ou seja, uma vida aqui dentro e outra vida lá fora diferente. E aí o que acontece? Lá fora eu continuo querendo fazer o que eu estava fazendo e começo a sentir culpa, porque já sei o que eu tenho que fazer e não estou fazendo. Aí vem para o trabalho, sente culpa também, porque aprende o que está correto e percebe que lá fora está fazendo tudo errado. Então, ou seja, é aquele conflito inicial de quem está mudando, o que é muito natural. Né? Esse conflito é um conflito benéfico, porque ele vai chamando-nos à razão. E a gente começa então a balancear as coisas, se nós estamos agindo lá fora e aqui dentro do mesmo jeito. Né? Se dentro do nosso entendimento e lá no nosso convívio a gente está vivendo da mesma forma. Senão a gente começa a sentir culpa mesmo, porque a culpa é exatamente o grito da consciência falando, olha, você já sabe que não é assim. Né? Então a gente começa a ter o auxílio da consciência, que estava dormindo. A gente ao oferecer condições para que ela se prepare, a consciência então passa a ser o nosso vigilante, ela nos ajuda. Ela começa a ter subsídios para alertar a gente. Quando no início não, ela estava dormindo. Nós reencarnamos, trazemos defeitos, trazemos hábitos, trazemos condicionamentos que a gente continua a agir da mesma maneira. Quando a gente oferece alguma coisa para a consciência, ela então começa a nos ajudar. Ela se torna um vigilante. E ela nos avisa, olha, você aprendeu isso, que isso não é certo. E a gente começa a ter conflito. Mas este é um conflito bom. Muito melhor do que aquele conflito de disputa pela posse de alguma coisa, pela posse de alguém, pela posse de qualquer coisa que a gente acredite que seja bom desse mundo.
mas que na verdade é só para atender aos nossos sentidos. Né? Tem o bom conflito e tem o conflito pernicioso. Né? O bom conflito é aquele onde nós já estamos nos confrontando com o que é certo e o que é errado e estamos nos afligindo com isso, porque isso demonstra que existe alguma coisa em nós querendo mudar. Né? Mas se a gente não se propõe às tarefas do bem e às tarefas do amor, nós não vamos nos reformar. Nossa natureza não vai modificar. A gente precisa de exercício. Né? Então, só que a gente tem dificuldade em manter essa disciplina, né? De encontrar momentos, de encontrar tempo para essa dedicação. Há pouco tempo atrás, vocês devem ter visto na televisão um problema que teve lá nos Estados Unidos, acho que foi de uma usina, alguma coisa que pegou fogo, explodiu, eu não lembro o nome agora, e várias pessoas ficaram com série de sequelas por causa dessa explosão. E uma delas, entre outras, numa reportagem especial nesse campo aí do sentimento humano que foi feito por um desses canais pagos, eu estava vendo e estavam focando a situação de uma mulher. E ela dizendo que aquela explosão mudou a vida dela, completamente. Em primeiro lugar, que ela estava numa cadeira de rodas, ela não poderia mais se movimentar porque havia acontecido um dano irreparável à coluna dela, ela não tinha mais como se mexer. Né? E tudo bem. Aí ela falou assim, só que Deus poderia ter me mostrado isso de outra forma. Ela aceitando e reclamando ao mesmo tempo. Deus poderia ter me mostrado isso de outra maneira. Não precisaria ter me privado de parte da minha liberdade para me ensinar que eu era uma pessoa egoísta. Olha a colocação dessa mulher. Deus não precisava ter usado de uma maneira tão dura, de uma forma tão dura, para me mostrar que eu era uma pessoa egoísta. Mas Ele mostra suavemente, todos os dias. Mas será que a gente quer enxergar? A gente só pensa na gente, a gente adia sempre o que a gente pode doar para o nosso semelhante, nós estamos sempre adiando. Não importa as aflições que a gente possa colocar no coração dos outros, não importa a indiferença e os males que isso possa causar a muitos e até a própria família, aos amigos, aos irmãos, a gente prefere permanecer assim, até que a vida chega um momento em que todos os sinais falham, então é quando o amor não deu conta do papel, vem o quê? A companheira chamada dor, que é o que aconteceu. Ela disse assim, ela reclamando, né? Lógico, mas não estava revoltada, ela só estava fazendo um desabafo. Deus poderia ter usado uma maneira mais branda, para me mostrar que eu era uma pessoa egoísta. Aí ela disse o que ela era. Ela disse que ela tinha uma vida só voltada para ela mesma e que ela não, até aquela altura da vida, ela não havia tido filhos porque ela queria cuidar da vida dela. Ela queria passear, ela queria cuidar da vida e ela disse assim, eu achava que eu tinha esse direito, agora eu descobri que eu não tinha. E é verdade. Nós não viemos à Terra para fazer só o que a gente quer, mas para fazer o que é preciso. A gente veio aqui para exercitar o amor, para desenvolver a afetividade, que é a plataforma da felicidade. Quando nós desenvolvemos os bons sentimentos, um edifício seguro e firme começa a ser construído sobre ele. Enquanto que de vez em quando as nossas construções caem, elas ruem, porque não tem alicerce. Quantas vezes a gente começa a construir um projeto bom de vida, de repente dá tudo errado. Aí a pessoa fala, eu não tenho sorte. Toda vez que você for tentado, eu for tentado a dizer que a gente não tem sorte, vamos pensar se o negócio é sorte mesmo, ou se realmente a minha vida não tem alicerces. Se eu não tenho nobreza nos meus sentimentos suficientes para sustentar os meus projetos de vida. Não é Deus que tira nada de nós. Aí respondendo àquela mulher, se eu pudesse estar lá com ela, sem de forma alguma minimizar a dor dela, que é muito grande, eu poderia estar na mesma situação, a gente diria a ela, mas não foi Deus que fez isso com você. A gente atrai para si mesmo o que precisa para mudar. Ela atraiu para si mesma aquele momento. Porque a vida foi apresentando, com certeza, como faz com todos nós, ela vai apresentando momentos para a gente refletir, para a gente pensar. Mas se a gente não pensa, não reflete, então as propostas vão ficando cada vez mais difíceis. Porque elas começam de forma muito suave, com avisos, né? E várias oportunidades para a gente acordar para essa proposta. Ou a gente assume isso, mudando a nossa vida,
aceitando buscar o enobrecimento dos nossos sentimentos, ou tudo que a gente construir sobre essa plataforma sem alicerce vai ruir, como rui muitas vezes. Então, na verdade, não é falta de sorte, é falta de suporte. Nós não temos suporte que sustentem a nossa vida. A gente não tem auxílio nessa caminhada e faz tudo sozinho. E aí o edifício cai mesmo. A gente está fazendo alguma coisa errada nessa construção, a gente não está enxergando. Nos seus negócios, nos meus negócios, nas escolhas que a gente vai fazendo, há muita coisa que, se a gente não tomar cuidado, a gente escolhe errado. Porque não está vendo que está errado. Mas não está vendo por quê? Porque não tem lucidez, não tem clareza nos olhos, nas percepções, não tem. E onde a gente adquire essas clarezas? No enobrecimento do sentimento. Os sentimentos nobres, eles nos dão lucidez, eles nos dão vivacidade, alegria, vontade de viver e de ver corretamente cada coisa como ela é. Ninguém nos engana, nós nos permitimos ser enganados. Ninguém nos usa, nós permitimos ser usados. Ninguém nos induz. Nós nos conduzimos com as razões do outro porque não temos razões próprias. Então nos deixamos conduzir, induzir por aquilo que o outro nos apresenta porque não temos as nossas próprias. Se tivéssemos nobreza no sentimento, toda vez que a vida apresenta um desafio, imediatamente a consciência já abre-nos para nós todas as possibilidades daquilo que a gente vai vivenciar. E aí a gente consegue escolher corretamente, porque está enxergando, porque está vendo. Agora, como disse aquela senhora, Deus poderia ter sido mais brando comigo para me mostrar que eu era egoísta, não precisava fazer isso. Mas não foi Deus. O Criador, ao contrário, oferece sim 1000 oportunidades no nosso caminho para que a gente desconfie que a gente está no caminho errado, que a gente está se enganando, mas a gente não aceita e vai deixando acumular. Chega um momento em que eu estou indo na rota de colisão com aquilo que vai me ferir muito, quando poderia ter me desviado no caminho. Então, essa é uma construção que começa pela edificação do bem. Então, criarmos uma disciplina no bem vai nos ajudar muito. Mas esse estudo é muito importante para a gente despertar essa consciência. Porque à medida que você vai estudando aqui, você vai passando os valores e a gente vai pesquisando e vai mudando de dentro para fora. Exatamente. E as coisas externas deixam de ter valor que a gente dava antes, se corria atrás do efêmero e deixava. Eu aprendi muito nesse estudo, acho muito importante chegar aqui e ver tanta gente, quando nós somos primeiros, né? Éramos 6. Como diz lembra do Éramos 6, né? Éramos 6. Eu fiquei emocionada de ver tanta gente. A Cirlei está falando que os estudos ajudam muito para isso, né? Que eles ajudam bastante. Ajudam mesmo, né? Eles ajudam a gente a fazer esse entendimento, que é muito importante. É necessário, né? Isso, sem dúvida. A gente tem mais chances, né? De acertar, de errar menos. Se desperta paixões subalternas como o ciúme, o azedume, a inveja, a ira, a insegurança que fomenta o medo, ainda se encontra no primarismo dos instintos em prevalência. Então, se na verdade as nossas paixões estão controlando a nossa vida, se o ciúme, o azedume, a inveja, a raiva, a insegurança está nos trazendo medo e está nos levando a comportamentos, é porque nós estamos ainda na fase primária, nós não passamos para essa fase do desenvolvimento do sentimento. Mas não adianta, porque isso não é um processo racional apenas. A gente aprende, mas precisa exercitar. E o caminho para esse exercício não é só a vigilância. Nós temos que fazer uma outra construção, que é a construção do bem na nossa natureza, edificando sentimentos, né? Que é, então, a edificação, né, dos sentimentos em detrimento das nossas paixões, né? Então nós temos que construir o sentimento eliminando as paixões aos poucos. E o sentimento, ele precisa do exercício, né? Como nós comentávamos esses dias num texto aí que nós estávamos falando, o amor na Terra, ele é um exercício, e esse exercício é um exercício físico e não platônico, né? Tem muitos, eu já vi esposas, principalmente, porque geralmente acontece mais com homens, mas tem também com mulheres, né? Da esposa chegar e falar assim, eu queria tanto que o meu marido dissesse aos meus filhos que ele os ama. Às vezes, quando eu falo isso para ele, ele responde assim, eles sabem que eu amo.
Mas você nunca dá um abraço, nunca dá um beijo, nunca diz que ama. Nós somos criaturas imperfeitas, que ainda trazemos a necessidade do quê? Do contato, da proximidade física, porque o amor na Terra é físico. O amor na Terra não é uma proposta platônica no campo das ideias. Um dia, em mundos superiores, a simples presença do ser amado vai ser planificadora pelas energias que vão ser transmutadas, né, de maneira onde o sentimento já foi edificado e construído. Na Terra, você tem que cumprimentar outra pessoa, você tem que abraçar, né, você tem que dizer que ama, tem que estar junto, tem que... Então, o exercício do amor na Terra, ele é de proximidade. Então, está lá a proposta da caridade, do amor, e a gente está lá na nossa casa falando, não, a gente olha para uma imagem na televisão, olha como nós somos equivocados. Nós olhamos para uma imagem na televisão, vendo pessoas sofrerem num país distante ou em algum lugar, e a gente chora comovido com aquelas imagens, mas não faz nada. É verdade. Só chora. Coitadinhos, né? Coitadinho do outro, ele está chorando, ele está sofrendo. Mas o que eu estou fazendo para tornar físico a proposta desse amor? Ninguém se alimenta de sentimento, ou se alimenta. Se você estiver com a barriga vazia, com o estômago vazio, basta só o eu dizer que eu amo a outra pessoa? Claro que não. Você tem que levar comida lá para ele. A melhor prova de amor que você pode dar àquele que está com fome é dar-lhe a comida. Ele precisa comer. Aí quando ele se alimenta, aí você, junto vem também as palavras carinhosas, doces, que afagam a alma, que trazem leveza, que trazem suavidade, aliadas à prática do contato humano. Eu preciso sair da minha casa e ir lá onde ele está, ir lá no lugar onde tem alguém faminto, ir lá no lugar onde tem um necessitado e entregar alguma coisa. Para que ele sinta, para que ele veja, para que ele perceba e ele coma. Se ele não comer, não adianta nada eu ficar comovido e ir às lágrimas vendo uma imagem na televisão de alguém que está sofrendo, que está com fome, que está morrendo de fome. E nós esquecemos isso do dia a dia com quem nós convivemos. De renovar sempre esse sentimento. Que não pode ser uma proposta platônica, né? Ah, você sabe que eu te amo. Como uma planta que não é regada, o que é que acontece? Na fase do amor, que ainda é mais quase instinto do que amor que nós vivenciamos, ela morre. Até porque nós viemos de um passado comprometido no campo da afetividade, onde nos propomos nos doarmos uns aos outros para podermos reconquistar corações que a gente machucou, que a gente feriu muito e que a gente pode estar ferindo de novo. E pode estar ampliando essa proposta de dor no coração do outro. Então viemos para estarmos próximos. E nessa proximidade, reconquistar a alma, devolver em benefícios o que talvez já fizemos em forma de malefícios. Né? Jesus não se privou do contato com seus discípulos, a título de viver lá numa caverna, escondido ou numa montanha, de lá pregando, né? Não tinha megafone naquela época, mas a voz dele, pelo magnetismo dele, podia chegar em qualquer lugar, e ele podia ficar lá intocável, mas ele não. Ele desceu e foi viver entre os seres humanos. Né? A mulher hemorroísta que vai andando e toca a veste dele, mostrando o quê? Que o que vem que você pode aurir do outro benefício para poder continuar vivendo. E é assim que a afetividade na Terra funciona, uns sustentando os outros. Então, a gente tem que lembrar isso, né? Somente quando é capaz de embelezar a existência, proporcionando vida psíquica e emocional enriquecedora, é que se faz legítimo com os recursos que o libertam do ego, predominando na fase de transição do instinto para o sentimento. O ego é o ditador que comanda as aspirações que se convertem em conflitos por direcionamento inadequado das forças íntimas. Quando inadequadamente conduzido, o ego ele se torna um ditador. Então o egoísmo, aquele sentimento de que o mais importante sou eu. O que eu penso, o que eu sinto é importante. O que você pensa, o que você sente é problema seu. Quantas vezes a gente faz isso? A gente prende os corações na nossa afetividade e depois, você que se vire, problema seu. E esse egoísmo, esse ego, ele pode fazer mal a quem a gente prendeu. Ou aqueles que a gente não está ajudando e não está se doando. Só que ele faz muito mais mal para a gente mesmo. Porque ele destrói todas as possibilidades de embelezamento da própria vida. A vida passa a ser um verdadeiro tédio,
onde a criatura precisa cada vez mais de sensações e cada vez mais vazia, cada vez mais aflita. Quanto mais usa os outros, mais vazio fica. Quanto mais tira dos outros, menos tem. E cada vez mais aflito, cada vez mais angustiado e mais perturbado. Agora, quando consegue embelezar a vida, proporcionando vida psíquica e emocional enriquecedora, então se faz legítima e se liberta dessa cadeia do alto desejo, daquilo que só satisfaz a si mesmo, para também beneficiar a todos. Traduzindo no campo da prática do bem, se nós olharmos por esse lado, vamos ver dessas almas que se doaram, que deixaram-se, entre aspas, abandonando-se para viver a vida daqueles com quem resolveram amar. Madre Teresa de Calcutá, quando disse que ia para as regiões da Índia, as pessoas disseram: a senhora é louca, a senhora vai perder a sua vida lá, porque eles não vão lhe entender, eles não aceitam a sua fé e eles não querem saber de nada. Ela disse assim: mas eu não vou perder nada, porque eu vou amá-los. E ela realmente os amou de tal maneira que deixou-se plenamente para viver a vida daquelas criaturas. Ela estava passando numa condução, numa condução, e viu um homem desencarnando na rua, um homem pedindo, estendendo a mão, e todos os transeuntes passavam e não lhe dava atenção, um velhinho. E ela foi tomada de uma angústia muito profunda naquele momento. Ela queria descer ali, mas não podia. Quando o veículo parou a certa distância, ela desceu e correu rapidamente, quanto pôde, para chegar naquela praça onde estava aquele homem. Quando ela chega, tarde demais, ele havia partido. E ela ajoelha-se, toma ele ao colo e diz a Deus: Senhor, eu queria apenas estar aqui para abraçá-lo no momento da sua partida, para que ele pudesse ir embora amparado, sentindo que alguém se importou com ele. E ele foi embora em profunda solidão. Mas a gente deixa em solidão as pessoas que estão conosco. A gente deixa em profunda solidão as almas que estão do nosso lado. Nós não temos essa mesma disposição e temos sempre alguma desculpa para nos afastarmos e não estarmos presentes, deixando em profunda penúria aqueles a quem deveríamos estar mais vinculados e termos mais sentimentos, né? E nós vamos deixando, vamos recuando. Então esse ato sublime de Madre Teresa mostrou o grande amor que ela tinha pelas pessoas, não se preocupando mais consigo mesma. Tinha só preocupação para com o seu semelhante. Nossa missão não é a de Madre Teresa. A nossa missão é uma missão comum, uma missão com a nossa própria vida, onde a gente precisa estar plenamente presente, inclusive plenamente presente na vida das criaturas com quem convivemos, para que essa vida não seja um trânsito vazio, sem sentido, para rumo nenhum. Chegarmos ao mundo espiritual em profunda solidão. Tive contato com um espírito certa feita que ele disse que estava vagando há muito tempo, mas há muito tempo mesmo. Eu disse assim: como vagando? Ele disse: para lugar nenhum. Eu ando para lugares, mas para todo lugar que eu vou, eu não encontro ninguém, não encontro nada no meu caminho. Mas por quê? Por que você não encontra nada e nem ninguém? Já se fez essa pergunta? Ele disse: já. E eu ouvi uma voz que me disse que eu não respeitei as relações humanas que eu tive, que na verdade eu me ausentei de todo mundo quando apenas utilizei as pessoas. Eu só usei as pessoas e não me vinculei a nada e nem a ninguém. Nunca me preocupei com nada, com ninguém, a não ser comigo mesmo, com a minha própria vida, com os meus interesses e com aquilo que eu achava que era importante para mim. As pessoas estavam sempre para mim em segundo plano e elas não eram mais nada do que objetos ou coisas que eu deveria usar para o meu benefício, para a minha tranquilidade, para a minha conveniência. Então agora eu estou no lugar que eu me fiz, onde eu me fiz. Esse ambiente é o retrato da minha vida. Não está presente ninguém aqui, porque ninguém nunca esteve presente na minha vida. E eu simplesmente utilizei-me de tudo e de todos. E agora estou aqui do jeito que eu me fiz. E eu peço a misericórdia divina que eu possa ouvir pelo menos um som de uma voz, que seja para me acusar, que seja para brigar comigo, mas eu queria ouvir uma voz. E vocês são as primeiras vozes que eu estou ouvindo desde quando eu parti. Pelo amor de Deus, me ajudem.
Então esse espírito, ele foi auxiliado por quê? Porque nesse tempo todo de vazio, vagando para lugar nenhum, ele tomou consciência do grande engano que fez. Porque a princípio ele não percebia essa realidade que ele estava nos expondo. Ele não entendia por que ele estava ali. Como muitas vezes os espíritos não entendem, quando chegam no mundo espiritual, as consequências dos atos, porque egoisticamente viveram para si mesmos. A história do Padre Zenóbio, das obras de André Luiz, que ele chega no mundo espiritual e está cego. E aí ele reclama, como que Deus pôde me colocar no inferno se eu cumprir todos os meus ofícios religiosos? Então ele achou que cumprir, fazer as celebrações, as consagrações, toda aquela parte religiosa que ele fez com a sua vida como sacerdote, aquilo foi suficiente. Ele esqueceu que ele precisava amar o seu semelhante e não cumprir ofícios religiosos simplesmente. Ofício religioso, cumprimento de deveres que são para nós compromissos assumidos, não quer dizer que a gente esteja crescendo. Nós estamos aprendendo, nos condicionando a uma vida nova, de trabalho, de dedicação. Agora, o que ele precisava fazer, ele não fez, que era amar verdadeiramente. Ao contrário, ele viveu uma vida dupla também. Tinha uma vida religiosa e viveu uma vida segundo as suas conveniências, que o levou a um tormento e uma cegueira no mundo espiritual. Até que a mãe, depois de tanto insistir, consegue alcançá-lo. E a mãe, como sempre as mães, né? Como a mãe do Gregório também, né? Do livro Libertação, consegue quebrar, depois de 300 anos, em regiões de sofrimento, onde ele organizou uma legião de espíritos maldosos para fazer o mal, era um religioso também. Tudo indica que ele tenha sido um grande expoente da religião. E ele viveu atormentado. Nos últimos 50 anos, a mãe percebeu uma fresta de cansaço, de afasia diante daquela vida que ele vivia, no sentimento dele. E por 50 anos a mãe dele andou atrás dele. Até que ela conseguiu abrir essa fresta e ela entrou na vida dele e conseguiu auxiliá-lo. Espíritos todos que viveram somente para si mesmos, herdando de si mesmo uma grande solidão. Uma solidão que inclusive enrijece tanto as fibras do sentimento que pode expor o espírito à dureza, pode expor o espírito à maldade, a tudo aquilo que é de ruim. Quando mesmo sendo maus ainda e imperfeitos como somos, trabalhando a afetividade, trabalhando o amor, nos doando ao nosso semelhante, a gente consegue desenvolver uma permeabilidade na alma, de maneira que os recursos positivos comecem a nos penetrar, a entrar-nos na alma, a sensibilizar-nos o coração. Senão ficamos impermeáveis. E aí nada alcança, nada entra, nada funciona. Então é preciso que a gente saia desse egoísmo, né? Que disse a mulher, Deus não podia ter usado alguma coisa mais branda para me mostrar que eu era egoísta, mas Ele mostra. Mas cadê o trabalho do bem? Cadê a minha dedicação? Cadê o exercício do meu sentimento para que essa faceta de dureza, de importância apenas comigo mesmo, ela se quebre e uma natureza nova comece a nascer? Senão, não vai começar a nascer. Sendo um dínamo gerador de energia criativa, reparadora, o amor-desejo pode tornar-se, pela potencialidade que possui, um instrumento sórdido de escravidão, de transtornos emocionais, de compromissos perturbadores. Quando nós ficamos apenas no campo das sensações, esse sentimento que nós chamamos de amor, que é só o embrião ainda do amor, ele pode levar-nos à escravidão. Ou seja, pessoas se submetendo a outros, ou submetendo a coisas que levam a pessoa a deteriorar a própria vida. A gente se apaixona pelas coisas e se perde no meio delas, porque não tem critérios, não tem visão para enxergar que aquilo está errado, que aquilo não é bom. Só o amor verdadeiro, ou os sentimentos que envolvem o amor verdadeiro, que pode dar para a gente lucidez. Sem o compromisso do bem, sem uma disciplina no campo do bem, que a gente sempre foge. Imagina que eu vou me dedicar a perder um dia ou uma hora do meu tempo na semana para fazer uma tarefa que beneficia o meu semelhante. Isso eu não tenho esse tempo. Mas a vida pode arrumar esse tempo para nós, de maneira às vezes não tão conveniente quanto é o de escolher. Nós temos o tempo para escolher, né? Mas a vida pode dar um jeito, né? Como disse a mulher, mas Deus não poderia ter escolhido uma outra maneira?
Pois é. Mas não foi Deus que fez aquela escolha para ela. Ela atraiu aquilo para si mesma. Não se modificando, o que acontece? Nós entramos em rota de colisão com tudo aquilo que pode nos destruir. Entramos em rota de colisão, porque nós atraímos, todos nós atraímos para nós o que a gente precisa para mudar. Experiências que vão nos ajudar a refletir sobre a nossa vida. Desde doenças a transtornos emocionais, físicos, sejam quais forem, espirituais, que vão nos ajudando a pensar, a refletir. Se a gente muda, muda tudo. Todo o cenário da nossa vida muda quando a gente muda um sentimento. Uma visão que eu mudo da minha vida, muda tudo que está acontecendo à minha volta. A vida que nos envolve acontece de dentro para fora, não é de fora para dentro. Toda vez que a gente for reclamar de não ter a vida que a gente gostaria de ter, reclamemos de nós mesmos. Então eu não estou sendo a pessoa ideal para mim mesmo que eu preciso ser. Porque no momento em que eu desenvolver os sentimentos que eu preciso desenvolver, com certeza toda a minha vida muda. Isso em relação a pessoas, a coisas, a profissão, a tudo. Se as coisas não estão caminhando, tem alguma coisa errada com o meu sentimento. Sentimentos mesquinhos, como ele fala aqui, de ciúmes, de dureza, de insensibilidade, de egoísmo, de vaidade excessiva, de orgulho. Esses sentimentos, eles travam a nossa vida. E aí a gente começa, como diz muita gente, fala, será que fizeram um trabalho para mim? Ou seja, será que alguém foi em algum terreiro por aí e fez um trabalho para mim? Fala, meu filho, o maior trabalho que a gente dá é nós que damos para Deus. Nós damos um trabalho danado para a espiritualidade, para Deus. Essas coisas não funcionam assim como as pessoas dizem, não. Não se preocupe que nenhum mal pode nos atingir se você estiver na frequência do bem, seja qual for esse mal. E não precisa ninguém desejar mal a você. A gente já se deseja mal quando faz tudo errado, ou quando é indiferente àquilo que a gente precisa mudar. E aí a vida não acontece como a gente queria. Eu organizo toda a minha profissão para andar como eu gostaria que ela andasse e ela não anda. Me esmero, preparo tudo que eu acho que será o melhor que eu vou oferecer para todo mundo. E esqueço de me preparar para oferecer o melhor de mim para todo mundo. E não aquilo que eu vou oferecer como profissão, como coisas. Eu preciso me preparar para a vida, para que as pessoas façam uma leitura em mim positiva. E aceite, valorize e queira aquilo que eu queira dar. Senão, não funciona. As coisas ou a nossa vida está impregnada de nós mesmos. Tudo que eu tenho está impregnado de mim mesmo. Como eu sou? Eu impregno aquilo que eu tenho, aquilo que eu vivo, daquilo que eu sou. Nós irradiamos quem somos. Tem gente que reclama de não ter amigos, mas não é amigo nem de si mesmo. O egoísmo, como disse a mulher, o egoísmo pode me colocar numa posição tão exclusivista que eu vou excluir de toda a minha vida o semelhante e vou viver exclusivamente para mim mesmo. Quem é que vai me aceitar como amigo? Ninguém. Porque eu vou irradiar isso. E eu já ouvi gente se orgulhar de dizer, eu sou de poucos amigos. Como querendo dizer, eu sou tão egoísta que eu não preciso de amigos. É isso que a pessoa está querendo dizer, eu sou de poucos amigos. Nós deveríamos ser de muitos amigos, ou amigos de todos. Amigos de todos, não de poucos amigos ou de alguns amigos. Mas eu posso ser tão egoísta que eu me preencho comigo mesmo, do meu egoísmo, e não convivo com nada nem com ninguém. E o egoísmo é uma doença, uma lepra da alma. Segundo o Evangelho segundo o Espiritismo, o orgulho e o egoísmo são as duas chagas da humanidade. Ou seja, todo o mal que a gente experimenta decorre desses dois sentimentos, do orgulho e do egoísmo. Então a nossa vida, ela tem a interface que a gente oferece, ou seja, eu apresento aquilo que as pessoas vão ler em mim, né? Eles vão fazer uma leitura de mim, naquilo que eu dou, naquilo que eu faço, naquilo que eu ofereço. A gente vê coisas que são bem-sucedidas que a gente pergunta, mas não tem nada aqui para isso aqui dar certo e dar certo. Tem tudo para dar certo, porque tem a pessoa que está vivenciando aquela experiência, ela está plena daquilo que ela está fazendo. É uma pessoa feliz, alegre, verdadeira, que ama o semelhante, que doa e que não tem pesares contra nada e contra ninguém, né? Já ouvi, ironicamente, pessoas dizerem assim, eu vou tentar mais um negócio, mas já sei que não vai dar nada certo. Para mim nada dá certo. Nada funciona para mim. Você já está dizendo o que você quer. Você está avisando a vida que não precisa te dar nada, você não quer, né?
E a pior posição que nós possamos encontrar, e que é a posição de quem nunca quer se doar para nada e nem para ninguém, é a posição da vítima, né? Eu já falei, falo sempre, falo para mim mesmo, né? Toda vez que eu sou tentado a querer lamentar, eu falo isso, né? A vida não tem, Deus não tem dó de nós. Deus tem amor. Dó não. Deus não tem dó da gente não. Tem dó de ninguém. Ah, será que Deus não tem pena de mim? Não tem, não. Pode esquecer, porque dó de nós e pena de nós Ele não tem de jeito nenhum. Ele tem uma coisa muito melhor que isso, que é o amor. E aquela experiência constrangedora e difícil daquele momento é a maior expressão do amor dele. Para a gente se educar, para a gente aprender. Porque aí nós estamos nos educando para a eternidade, para sempre, e não para um momento. O que adianta eu receber uma coisa que me agrada agora e aquilo for um grande malefício para toda a minha vida? O que adianta? Né? A pessoa aceita uma propina, aceita um dinheiro, uma corrupção, fala assim, é só agora, só dessa vez. Essa vai ser a primeira de uma infinidade de outras, porque quando você abre as comportas do mal no coração, isso vai se desdobrar em outras coisas e outras facetas, né, que vão se apresentar dentro daquele caminho do mal, né? Então, essa correção é importante que a gente faça sempre. A necessidade de controlá-lo, educando as emoções, é o passo decisivo para alcançar-lhe a meta felicitadora. Educar as emoções, né? Como é que a gente educa emoções? Não é só na vigilância, é o que eu disse. Vigiar é bom. Eu preciso vigiar o que é que sai de mim, do meu coração, do meu sentimento. Eu preciso ter plena consciência do que eu sinto. Se você não tem plena consciência do que sente, não sabe nada a teu respeito. E está à deriva, à mercê de colisões terríveis na tua vida que poderiam ser evitadas. Se eu me considero uma pessoa raivosa, irada, sem paciência, eu preciso identificar esses momentos em que eu tenho impaciência e começar a trabalhar isso como vigilância. Espera aí, essa situação, o encontro com aquela pessoa é um campo minado. Então eu preciso me preparar para esses encontros sempre e não me deixar envolver pela pessoa ao ponto de perder a paciência com ela. Vigilância. Só que isso não resolve. É um passo esse. O segundo é a da mudança do sentimento. Por que eu me impaciento com aquela pessoa? Por que eu me irrito com ela? Então eu não tenho que adquirir paciência para lidar com algumas pessoas. Eu preciso me tornar paciente, me tornar uma pessoa tolerante, uma pessoa tranquila, vigiando as menores contrariedades que eu tenho no meu dia a dia, tudo aquilo que me aflige, tudo aquilo que me irrita, que me desequilibra, e começar a corrigir esse sentimento nas outras coisas que envolvem a minha vida. Onde eu sou intolerante, e começar a trabalhar a tolerância. A tolerância só se trabalha desenvolvendo sentimentos bons. Né? Se eu sou invejoso, por exemplo, tenho que desenvolver a gratidão. Todos os dias, em oração, dizia a Deus, muito obrigado pela vida que eu tenho, por tudo que eu tenho, pelas coisas que me cercam. Muito obrigado, Senhor. Eu estou muito feliz com tudo aquilo que eu tenho. A gratidão, ela elimina plenamente a inveja. Porque aquele que é grato àquilo que tem não precisa invejar o que o outro tem. E sabe que está no melhor momento da sua vida, vivenciando a melhor experiência que Deus pôde lhe permitir. Nenhum de nós está no lugar errado. Nós estamos vivenciando a melhor experiência que o Criador nos permitiu. E a gente muitas vezes atira pérolas no lixo e fica com cinzas na mão, com carvão segurando. Porque o carvão representa e as cinzas a nossa paixão. As pérolas são os sentimentos nobres que a gente precisa angariar no coração e guardar, só que exige sacrifício. Exige muito sacrifício. E sem a prática do bem, sem o desenvolvimento dos bons sentimentos, nós não vamos melhorar das nossas paixões que nos escravizam e tiram a liberdade da gente. Muita gente diz assim, eu faço o que eu quero, sou livre. Não. Fazer o que se quer nem sempre é ser livre. Nós somos prisioneiros de vícios, de comportamentos equivocados, que tiram a nossa paz, tiram a nossa alegria. A gente é prisioneiro. Não é livre. Livre é aquele que faz o que deve, não o que faz o que quer. Mas eu sou obrigado a ter disciplina? Não é obrigado. Eu devo ter disciplina
Porque a Terra é um mundo de provas e expiações, não tem espíritos perfeitos aqui na Terra. Todos os espíritos que estão no planeta Terra estão aqui educando os seus sentimentos. E o sentimento não se educa sem disciplina. Então, muitas vezes eu preciso fazer aquilo que eu devo e não fazer aquilo que eu quero, para me educar, para corrigir o meu sentimento, para um dia sentir a vida como ela deve ser sentida, com toda alegria, com todo prazer, e o prazer verdadeiro, não aquele fictício que me dá alegria de um momento, mas depois me dá uma vida inteira de pesar, de angústia e de sofrimento. Já ouvi prisioneiros em entrevistas dizerem: maldita hora que eu tive aquela ideia, ou que eu cedi aquele convite que me levou a fazer isso que eu fiz, agora estou aqui, condenado a tantos anos de prisão. Maldita hora, ou seja, um momento para condenar uma vida inteira. Então não é fazer o que a gente quer, é verificar se o que a gente quer a gente deve. Então essa é a gente precisa deixar que a consciência seja um aferidor das nossas atitudes. Tudo que a gente vai fazer, passar pelo crivo da consciência. Eu devo fazer isso? Querer eu quero, mas eu devo. Então quando eu passo ao crivo da minha razão, vou perceber se eu devo ou se simplesmente eu quero, né? Agora, voltando ao exercício do sentimento, né, lá atrás. O amor na Terra, ele é um amor de proximidade. Nós precisamos nos envolver com as causas e com as coisas, com aqueles a quem a gente quer auxiliar ou aqueles a quem a gente deve amar. Educando as emoções nesse convívio. Toda vez que gera tormento, que traz de qualquer natureza, insatisfação e posse, prejudica aquele que experimenta. Então, se o que eu estou fazendo está me trazendo tormentos na alma, então não é bom. Para libertar-se dessa constrição, faz-se imprescindível racionalizá-lo, descondicionando o subconsciente, retirando os extratos nele armazenados, substituindo-os por ideias otimistas e aspirações éticas. Né? Então, se aquilo que eu estou fazendo em relação ao meu semelhante não é ético, não é uma coisa benéfica, melhor não fazer. Se o que eu estou fazendo vai prejudicar outra pessoa, vai lesar ela de alguma maneira, melhor não fazer. Agora, se eu não fazer uma coisa, se a minha omissão está trazendo dor, aflição, colocando lágrimas nos corações dos outros, melhor fazer. Então eu preciso verificar o que eu devo, o que eu não devo. Quantos sofrimentos existem nesse mundo por omissão? Porque a gente não faz o que deve. Né? A gente não cumpre o que deve. E aí a gente deixa de cumprir com o nosso dever fraternal, que é transformar o amor numa experiência bastante consistente, para que a gente consiga um dia ter no coração o amor desses mestres, como Francisco de Assis, como Madre Teresa, como o Chico, o Divaldo, que ainda está vivo aí, né? Vivenciando suas experiências de caridade, de amor, de fraternidade. Então dizer que a nossa vida não dá certo, ela é admitir o próprio fracasso. Porque quando eu digo, minha vida não dá certo, nada dá certo para mim, eu estou tentando transferir a responsabilidade disso para Deus, para a vida, para alguma coisa fora de mim. Quando, na verdade, a responsabilidade total de todas as minhas ações estão comigo, na minha decisão. Eu preciso refletir, pensar, né, o que eu estou fazendo da minha vida. Não adianta eu dizer que a minha vida não dá certo. É porque a minha visão, os meus sentimentos não estão me permitindo enxergar aquilo que eu devo e o que eu não devo fazer. Os caminhos que eu tenho que tomar. Eu estou tomando caminhos equivocados, que estão me levando a um buraco, a um precipício, onde eu estou caindo sem sentir, né, me sentir seguro. Então pensemos a esse respeito, né, para a gente aprender a gerar aquilo que é positivo. Então ela coloca aqui, a Joana: gerar pensamentos de autoconfiança e gravá-los pela repetição. Estabelecer programas de engrandecimento moral e fixá-los. Corrigir os hábitos viciosos de utilizar as pessoas como coisas, tendo-as como descartáveis. Valorizar a experiência e vivenciar, evitando a autocompaixão, né, que é a posição da vítima. A subestima pessoal, que escondem um mecanismo de inveja em referência às pessoas felizes. Constituem técnicas valiosas para chegar ao patamar das emoções gratificantes. Olha como é sublime a colocação da Joana, né? Ter pensamentos de autoconfiança e repetir para a gente mesmo: a minha vida é boa sim,
Eu estou vivendo o melhor momento que eu podia viver, que Deus poderia me permitir. Repetir isso para a gente mesmo. Fixar isso nas nossas telas mentais. Estabelecer um programa de engrandecimento moral. Eu vou me tornar melhor. Eu vou me tornar uma pessoa melhor. E perseguir esses programas. Vou começar a fazer uma tarefa do bem. Vou escolher um dia da semana, vou me dedicar a uma causa do bem e vou fazer isso. E fazer. Não encontrar desculpa, não, porque não tem desculpa. Porque para aquilo que interessa para a gente faz. E acha desculpa. Né? Com todo respeito, e eu também faço, né? Se a gente precisar ir numa academia, a gente vai às 2 horas da manhã, se for esse o único horário que a gente tiver para fazer. Nós vamos lá, 2 horas da manhã e fazemos academia. É uma horinha só, depois eu durmo à vontade e tal. Pois é, a prática do bem pode ser 1 hora por semana. Eu posso escolher um dia de trabalho em qualquer instituição que eu queira fazer alguma coisa e vou fazer. Criar uma disciplina. Eu vou fazer um programa e vou perseguir esse programa, tanto quanto persigo o programa para emagrecer, nem tanto, né? Nem tanto. A gente persegue e abandona, né? E vai, não pode ser assim. Corrigir os hábitos viciosos. O que na minha vida é um vício ruim? Uma coisa que é negativa, que eu preciso corrigir. Começar a corrigir. Principalmente utilizar pessoas como coisas, como se elas fossem descartáveis. Tem afetos descartáveis, tem amizades descartáveis. As pessoas simplesmente, não me interessa mais, abandonam. Quem abandona os outros, abandona-se a si mesmo. Está construindo um futuro de solidão para pensar na vida. Hoje eu abandono um monte de gente, vou ferindo os corações pelo caminho e abandonando. O que me resta no futuro? O que restou é esse espírito, que eu acabei de contar a história. Nosso irmãozinho querido que encontrava-se agora no mundo espiritual, numa nulidade absoluta. Sem nada, sem coisa nenhuma. Mas já começa aqui mesmo. Uma velhice de abandono, um futuro de solidão terrível na alma. E como aqueles que estão na época conosco não sabem da história da gente, vai falar assim, coitadinho, né? Coitadinho, aqui sozinho, não sei por que abandonaram ele. É lógico que a gente tem que ter essa compaixão, porque a gente não é perfeito, mas não pode questionar. E nem chamar de coitadinho, porque não é. Ninguém é coitadinho nesse mundo. Todos trazemos uma história profundamente complicada no campo das nossas atitudes, que se traduzem no tempo. Por isso que nós não podemos olhar para a humanidade e achar que Deus é injusto. É o homem que construiu a realidade que está vivendo. Nós construímos o que nós estamos vivendo. Então, cuidado com o descarte de pessoas, né? A vivência do sentimento de uma maneira vazia, como se as pessoas fossem coisas. Se nós damos mais importância às coisas do que às pessoas, tem coisa errada por aí. Evitar a autocompaixão, né? A subestima pessoal, dizer, eu não valho nada, eu sou uma porcaria. Tanto a autocompaixão quanto a subestima, ela não é positiva. Ninguém é coitadinho. Como também ninguém é vítima, né? De coisa alguma. Porque escondem um mecanismo de inveja da vida e das pessoas felizes. Na verdade, quem fala isso está dizendo assim, tá vendo? Ó, os outros são felizes, eu não sou. Então eu estou invejando a felicidade e o bem-estar dos outros, como a dizer para mim mesmo, tá vendo? Ó, a vida deu tudo errado para mim, ó, nada funciona, nada caminha, né? Então vamos pensar para que a gente consiga começar a construir essas pequenas fagulhas desse sentimento chamado amor, que nós precisamos exercitar com urgência, para que o nosso coração se alinhe com a lei sublime e bela, a lei divina, a lei de amor, preconizada, ensinada e vivenciada por Jesus. O Mestre venerando passou pela terra, não violentou nenhuma consciência, não se opôs a quem quer que seja, nem mesmo aos poderes constituídos, mas não deixou de apresentar-lhes o modelo ideal, para que pudessem vencer as amarras, quebrar os condicionamentos obstinados a que estavam submetidos há tantos séculos. Espíritos endurecidos controlavam as expressões humanas de poder na terra. E Jesus olhou para todos com bondade, com compaixão, e ofereceu a carta sublime e bela, transformadora do Evangelho redivivo,
que deve nascer no coração de todas as criaturas que desejam ser felizes. Se nós desejamos ser felizes, utilizemos cada página, cada frase, cada palavra do pensamento do Cristo para pautar a nossa vida pelos seus ensinamentos. Desta maneira, jamais, nunca mais nos utilizaremos das pessoas, mas viveremos nossas histórias de amor, doando-nos plenamente, sem exigir nada, servindo sem querer ser servido, oferecendo o próprio coração para que as criaturas possam ali chorar, derramando suas lágrimas de aflição, mas sem estar aflitos, caminharemos amparando a todos aqueles que passarem pelo nosso caminho. Ouça-nos, Senhor, a prece dorida, que nesse momento se faz sentida devido aos estados de autocomiseração. Nós que desejamos o Teu amor, nos colocamos a caminhar na Tua direção. Que a Tua paz alcance-nos, oferecendo-nos a segurança que precisamos. Somos qual criança, necessitamos de esperança para viver o amor de redenção. Que seja feita, Jesus, a Tua vontade, não só nesse instante, mas por toda a eternidade. Que assim seja.